Boa tarde, vamos dar continuidade, né? A gente já havia falado, né, um pouco, né, sobre as psicopatias, né? E agora a gente vai falar das doenças, principais doenças. A gente falou aqui, né, que existem vários transtornos mentais, que são doenças que tiram o comportamento normal daquela pessoa, que os pensamentos, as percepções, as emoções, elas mudam, né? Às vezes ficam confusas, né? E que existem, né, vários transtornos como depressão, transtorno afetivo, bipolar, psicose, demência. O autismo, né, também é considerado. E nós da enfermagem, a gente atua como um papel primordial, né, no tratamento desse paciente. Por quê? Porque a gente faz uma escuta qualificada, uma escuta ativa. A gente está ali lado a lado daquele paciente, ouvindo as principais queixas. Somos nós que administramos as medicações e que conversamos, que escutamos realmente esses pacientes. O acesso aos cuidados de saúde e aos serviços sociais capazes de proporcionar tratamento e apoio social é fundamental. A carga dos transtornos mentais continua crescendo, com impactos significativos sobre a saúde e as principais consequências sociais, de direitos humanos e econômicos em todos os países do mundo. E quem pode desenvolver transtornos mentais? Quem será que pode? Os determinantes de saúde mental e transtornos mentais incluem não apenas atributos individuais, como a capacidade de administrar os pensamentos, as emoções, os comportamentos e a interação com outros, mas também fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais, como políticas nacionais, a proteção social, padrões de vida, as condições de trabalho e apoio comunitário. A gente sabe, né, que hoje a gente tem muito síndrome de burnout, né, que é uma síndrome que acomete principalmente os profissionais da saúde, né, porque a gente tem cargas de trabalhos exaustivas, né, pouco salário, acabamos trabalhando em dois, três empregos, né, para conseguir ter um salário mais digno, um salário melhor, aonde a gente passa a noite sem dormir, a gente não tem descanso e qual a gente vai cansando o nosso corpo e a nossa mente também. E também não é fácil, né, mexer todo dia, estar ali lidando com pessoas doentes, vendo pessoas morrerem, né? A gente sabe que a gente tem problema, falta de insumos nos hospitais que agregam também a esse estresse. E aí levando os profissionais a terem depressão, né, a terem transtorno de pânico, né, e a gente sabe que o mundo também globalizado, hoje você quase não tem mais aquele tempo de estar com a família, né, de conversar, porque você trabalha, você chega em casa cansado, você tem que fazer as coisas de casa. Então, tudo isso, além de fatores econômicos, fatores sociais, por exemplo, problemas financeiros, tudo isso podem influenciar a pessoa, ao ser humano, a desenvolver um transtorno mental. Porque antes se pensava que era por quê? Porque as pessoas elas não conseguiam organizar, administrar os seus pensamentos, a sua vida emocional, os seus comportamentos. E hoje a gente vê que não é só isso, que existem vários fatores que estão agregados, né, para que a pessoa ela desenvolva, né? A gente também um transtorno mental, a gente também tem os fatores biológicos, né? A gente sabe que algumas doenças elas são hereditárias, né? Que elas passam de família, né, para outra. Aí a gente vai começar a falar do transtorno neurológico. A distinção de neurose e psicose foi, duramente, muito tempo, um divisor de águas no campo do sofrimento humano. A neurose, um termo que nasce e se desenvolve a partir da psicanálise. Uma certa época de hegemonia das ideologias no mundo, fez a psiquiatria levou um termo, neurose, a ser intensamente utilizado para designar aquelas alterações e transtornos não marcados por uma ruptura radical com a normalidade. Com a revolução pragmática e psiquiatria decide banir todas as teorias ideológicas não comprovadas. A neurose consiste, assim, naquelas alterações caracterizadas por um aumento de intensidade das estranhezas, próprias a todo ser humano. Uma
uma amplificação das reações que até certo grau são consideradas normais. Vimos que a esquizofrenia, que as psicoses, por outro lado, são marcadas exatamente por uma estranheza radical em relação aos fenômenos da normalidade, enquanto as neuroses são rastreáveis, compreensíveis em seus sintomas, ou seja, é possível entender como e por que os sintomas se desenvolveram. E há uma familiaridade da normalidade em relação aos transtornos neuróticos. Aspectos históricos. Não se trata, no entanto, de hierarquizar neurose e psicose em termos de gravidade. Ainda que seja quase intuitivo fazê-lo, trata-se apenas de caracterizar as neuroses como compreensivelmente graves, enquanto as psicoses seriam estranhamente graves. Freud não apenas retorna a distinção de Jasper entre as patologias do sentido e aquelas em ruptura com o sentido, ele propõe uma explicação tanto para as neuroses, que denominada de neuroses de transferência, quanto para as psicoses, que denominam por vezes neuroses narcisísticas. Uma vez que está explicado que justificaria o grupo de neurose é de cunho psicanalítico e os manuais, especialmente do Ministério da Saúde, se pretendem teóricos e compreensíveis, que esse termo, assim como os termos tradicionais, como a histeria, sejam excluídos da classificação. As divisões da neurose. De forma geral, a neurose foi dividida nos manuais de seguinte forma: a gente tem os transtornos dissociativos, somatoformes, antiga histeria. A gente tem os transtornos obsessivos compulsivos, antigamente neurose obsessiva, e transtornos fóbicos e ansiosos e reação a estresse grave, antiga neurose angústia. A angústia. A angústia é marcada fundamentalmente das neuroses. A etiologia, o desenvolvimento desses transtornos tende a estar diretamente relacionada a uma certa forma de lidar com ela. Já na psicose, a angústia pode estar presente de fato e estar muitas vezes, mas ela não parece constituir a questão central, nem a origem nem o centro do problema. Não se enlouquece verdadeiramente por angústia. Então, na neurose, ela é considerada uma marca fundamental, e já na psicose, ela já não é considerada uma questão principal, uma questão central. Porque ela, na teoria, ela diz que você não se enlouquece por simplesmente ter uma angústia. A gente vai ter os transtornos de ansiedade. Dentre esses grupos, podemos destacar 3 manifestações principais: a fobia, o pânico, a ansiedade generalizada e o estresse pós-traumático. As fobias. Dentro das fobias, a agorafobia é a principal categoria nos tempos. Inicialmente descrita como fobia de lugares abertos, seus traços foram ampliados, incluindo atualmente medo de multidões, de se afastar-se de casa e de outros. Então, assim, a gente sabe que a fobia é o medo de qualquer coisa. A agorafobia é uma das mais comuns, são aquelas pessoas que elas não gostam de multidões, elas não gostam de muitas pessoas, elas não gostam de sair de casa, elas ficam em casa praticamente o tempo todo, só saem realmente quando é necessário, porque elas não gostam de estar no meio de outras pessoas. Então, assim, a partir do momento que a gente for falando dessas doenças mentais, vocês vão ter sempre alguém próximo de você que tem essa característica. E vocês vão acabar diagnosticando, entre aspas, né? Porque a gente não faz diagnóstico, né? Mas a gente vai acabar percebendo que a gente tem pessoas assim ao nossa volta, ao nosso redor. Nota-se que, nesse caso, o objeto fóbico é muito pouco definido e a angústia é muito pouco localizável, o que traz grandes transtornos ao funcionamento social e leva quase invariavelmente o indivíduo aos médicos e ao PSI. Seus critérios diagnósticos, segundo o CID, são: ansiedade deve ser a alteração primária, sendo as demais alterações psicológicas e autonômicas delas decorrente. A ansiedade deve estar restrita a pelo menos duas das seguintes situações: multidões, né? Ficar perto de pessoas, de muita gente vai ter ansiedade. Lugares públicos, viajar para longe de casa e viajar sozinho. A evitação da situação fóbica deve ser aspecto promeniente. Então, assim, aquela pessoa que evita muito isso já é uma forma de diagnosticar.
Aí a gente vai ter outras fobias. A gente vai ter fobia social, que é relacionada a situações sociais, tais como falar e comer em público ou expor-se ao sexo oposto, tende a ser acompanhada de sentimentos de baixa autoestima e medo de julgamento alheio. Então, assim, a gente não tem colegas de sala que não conseguem falar ao público, que vão apresentar, né, por exemplo, um trabalho na frente e trava, não consegue se expressar. A gente sabe que aquela pessoa ela tem a inteligência, que ela consegue, né, que ela é inteligente, que ela entendeu o conteúdo, mas ela não consegue se expressar, ela tem medo, ela tem pavor de falar em público. Da mesma forma, a gente tem pessoas que têm vergonha de se alimentar em público. Ou, por exemplo, mulheres que são extremamente retraídas ou homens que são extremamente tímidos, que não têm coragem de se relacionar com pessoas do sexo oposto, não têm coragem de conversar. E aí, às vezes, você pensa, nossa, é porque essa pessoa é retraída, tem muita vergonha. Não, às vezes ela só tem uma fobia social, né? Que às vezes, se fosse tratada, se fosse reconhecida, ela conseguiria viver normalmente, né? Como qualquer outra pessoa. A gente tem fobias específicas, que inclui toda ou qualquer possibilidade de objetos ou situações, desde que os critérios de A e C são mencionados acima estejam presentes. Alguns exemplos são fobias de animais, de altura, de escuro, de sangue. Não tem pessoas que vê sangue e desmaia? Tem gente que só consegue dormir com a luz ligada, utilizar banheiros públicos, ser contaminados por doenças, voar. Então, assim, a gente sabe que tem gente que toda hora tá lavando a mão, que não gosta que toque nela, porque pensa que todo mundo está cheio de bactéria, que está contaminado. Então, assim, existem vários tipos de fobias, né, que são consideradas fobias específicas, igual eu botei a menininha aí. Medo de avião, medo de escuro, medo de animais, medo de água. Então, tudo isso. Tem pessoas que têm medo de dirigir, têm medo de ir no trânsito. Então, são fobias específicas que estão presentes, né? Que a gente vê que existem pessoas próximas da gente que têm esse tipo de problema. A gente vai ter o transtorno de pânico, caracterizado por forte sentimento de angústia, acompanhado de diversas reações fisiológicas, tais como palpitações, sudoreses, tontura, dores no peito e frequente sensação de morte iminente. Não é possível localizar um agente disparador dos ataques, o que se torna bastante imprevisível. Tende a ser repentinos durante alguns minutos e melhorando, e é bastante frequente que o medo persistente de ter outro ataque de pânico se instale. Transtorno de ansiedade generalizada é o traço principal, é a presença de persistente e duradoura de sentimentos de ansiedade não relacionados ao restrito em nenhuma situação específica. Traços fisiológicos tais como sudorese, nervosismo, tremor, tensão muscular, falta de ar são bastante frequentes. Então a pessoa ela sente sudorese, ela sente nervosismo, ela sente tremor, ela sente dor muscular, ela sente falta de ar. E uma marca forte desse transtorno é o que se chama de socialmente de estresse, a pessoa extremamente estressada, ansiosa, nervosa. Então, às vezes, ela está sofrendo de um transtorno de ansiedade generalizada e não sabe. Às vezes, ela não dorme, né? Tem insônia. Os sintomas devem se apresentar quase todos os dias ao longo de algumas semanas ou meses, além de terem as seguintes características: apreensões, preocupações sobre desgraças futuras, dificuldade de concentração, tensão motora, hiperatividade autômica. Então a pessoa ela não se desliga, ela deita para dormir, ela fica pensando em como será o serviço dela amanhã, o que é que ela vai fazer em casa, o que é que ela vai ter daqui a alguns anos, se ela vai ter emprego, se ela não vai ter. Então ela fica todo o tempo jogando aquilo na cabeça e remoendo aqueles pensamentos a todo momento. E a gente vê que às vezes até no dia a dia a gente acaba sendo um pouco ansioso, né? Porque quem não tem tensão, quem não fica preocupado, né? Quem não fica nervoso, quem não sente dor muscular frequente, né? Quem não sente às vezes fica tão ansioso que sente falta de ar. Então a gente vê que são transtornos que estão presentes no nosso dia a dia. Aí na próxima aula eu vou falar do restante dos transtornos, né, mentais que ocasionam, né, no paciente, no ser humano.